Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos documentos, mais impactantes da história recente do Brasil, o relatório final da CPI da Covid. É um documento imenso, com mais de 1000 páginas, que tentou responder aquela pergunta que todo mundo se fazia, né? Como foi que o Brasil chegou a uma das maiores tragédias da sua história? Vamos juntos entender o que a comissão concluiu. Para a gente conseguir decifrar esse relatório, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para o tamanho do estrago, o saldo devastador que deu origem a tudo isso. Depois, a gente entende como o Senado investigou, aí sim, a gente entra nas descobertas principais, a tal da estratégia de saúde paralela, a demora para comprar vacinas e, claro, as denúncias de corrupção. E para fechar, o veredito final da comissão. Então, antes de entrar em qualquer detalhe técnico, em qualquer discussão política, o relatório nos joga na cara, logo de cara, a dimensão da crise. É o ponto de partida que mostra por que essa investigação não era só necessária, ela era, na verdade, urgente. Esse número é o que abre o relatório, 603.282. Esse era o número de vidas perdidas até a conclusão do documento. E é importante lembrar, não é só uma estatística. Cada número ali era uma pessoa, uma história, uma família inteira impactada. Foi com esse peso, com essa responsabilidade, que a comissão começou a trabalhar. Ok, mas como é que se investiga uma crise com essa dimensão toda? Para a gente poder entender o que foi descoberto, primeiro a gente precisa entender a ferramenta que foi usada para isso, a famosa Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI. E aqui está o ponto-chave, sabe? Uma CPI não é só um monte de político debatendo, não. É uma comissão com poderes de investigação de verdade, parecidos com os da Justiça. Eles podem intimar testemunhas, quebrar sigilos bancários, telefônicos e, no final, pegar tudo que descobriram e mandar para o Ministério Público, para a polícia, para que eles tomem as providências. É basicamente o poder legislativo fazendo o seu papel de fiscalizar o governo. Beleza, agora a gente entra numa das primeiras e mais bombásticas linhas de investigação do relatório. A comissão queria entender o seguinte: as decisões do governo federal na pandemia, elas vinham da ciência, dos técnicos do Ministério da Saúde, ou tinha alguma outra coisa acontecendo por trás dos panos? E é aqui que o relatório apresenta um conceito que virou o centro de tudo, a ideia de um gabinete paralelo. A tese da CPI é que existia um grupo, por fora da estrutura oficial do governo, que aconselhava e influenciava diretamente as decisões do presidente, empurrando uma agenda bem específica de como lidar com a pandemia. E, para provar que essa ideia não saiu do nada, o relatório usa várias evidências. Uma das mais fortes é essa citação aí. Ela veio do depoimento de um ex-ministro da Saúde. Pensa bem, o próprio chefe da saúde dizendo que o presidente tinha uma outra rede de conselheiros, por fora. Para a comissão, isso foi um sinal claro de que quem deveria estar no comando das decisões técnicas, na verdade, estava sendo deixado de lado. E essa agenda do tal gabinete paralelo leva a gente para essa distinção aqui que o relatório martela bastante, com base no que os especialistas disseram. De um lado, existe a abordagem precoce do paciente. Isso é o certo, é o que a medicina faz, diagnosticar e cuidar da pessoa logo que os sintomas aparecem. Agora, do outro lado, tem o que ficou conhecido como tratamento precoce. E aí, segundo o relatório, a estratégia era outra. Era prescrever um kit de remédios, como hidroxicloroquina, que não tinham nenhuma comprovação científica de que funcionavam para a Covid. Bom, mas a investigação não parou por aí. Além da estratégia de tratamento, a outra grande frente da CPI foi a corrida pelas vacinas. E aqui a pergunta central que o relatório tenta responder é uma que muita gente se fez. Por que o Brasil, que sempre foi referência mundial em vacinação, demorou tanto para comprar as vacinas contra a Covid? E para responder essa pergunta, o relatório monta essa linha do tempo. E ela é bem reveladora. Dá uma olhada. Em agosto de 2020, a Pfizer faz a primeira oferta oficial. Meses se passam. Em outubro, o Butantan também oferece vacinas. E o presidente chega a dizer publicamente que não ia comprar. O tempo continua passando e, só em março do ano seguinte, de 2021, é que o primeiro contrato com a Pfizer finalmente é assinado. Para a CPI, esse intervalo de meses não foi um acaso. Foi a base da acusação de que houve uma demora proposital. E para reforçar essa tese da demora, o relatório traz um número bem específico e francamente chocante. Das 81 vezes que a Pfizer tentou se comunicar oficialmente com o governo brasileiro, quase 90% dessas tentativas simplesmente não tiveram resposta, foram ignoradas. Para os senadores da comissão, isso não era um problema de organização ou burocracia, era um sinal claro de desinteresse em comprar as vacinas daquela hora. A investigação, então, que já era sobre demora e estratégias duvidosas, entrou num terreno ainda mais sério, o da suspeita de corrupção.
E o foco aqui foi um negócio específico. Um contrato que, segundo o relatório, era totalmente diferente de todos os outros. A negociação para comprar a vacina indiana, a Covaxin. E o relatório vai detalhando esse caso passo a passo, como se estivesse montando um quebra-cabeça. Primeiro, uma negociação super rápida, muito diferente das outras. Segundo, o preço combinado, $15 por dose, era bem mais alto que o de outras vacinas. Terceiro, e aqui a coisa fica estranha, a nota fiscal para pagamento tinha uma irregularidade grave, citando uma empresa num paraíso fiscal que nem estava no contrato. Quarto, um servidor público percebeu isso e denunciou as irregularidades diretamente ao presidente. E o que aconteceu? Quinto passo. O contrato só foi suspenso depois que o escândalo veio a público. Para a CPI, a soma de tudo isso, cheirava muito a uma tentativa de corrupção. E essa questão do dinheiro, segundo o relatório, era a peça-chave. Esse gráfico ajuda a gente a visualizar o problema. A vacina da AstraZeneca custava de 3 a 4 dólares. A da Pfizer, 10 dólares. Já a Covaxin, 15 dólares. Então a pergunta que a CPI não cansou de fazer foi: por que o governo, que ignorou por meses ofertas de vacinas mais baratas, de repente teve tanta pressa para fechar o contrato mais caro de todos? E tudo isso, todas essas frentes de investigação nos levam, finalmente, ao grande final do relatório. Depois de meses ouvindo testemunhas, analisando pilhas de documentos, a comissão chegou às suas conclusões. E elas vieram na forma de um pedido de indiciamento para dezenas de pessoas. E as acusações são de uma gravidade imensa. O relatório final recomendou que o presidente da República fosse indiciado por uma lista de crimes que inclui epidemia com resultado de morte, charlatanismo, incitação ao crime, prevaricação, uso irregular de dinheiro público e, a acusação mais pesada de todas, crimes contra a humanidade. É o fechamento de um trabalho de investigação que, sem dúvida, marcou a história do país. Analisar um relatório como esse, no fim das contas, deixa a gente com uma reflexão, né? O documento aponta nomes, aponta possíveis crimes, mas ele também força uma pergunta muito maior. Quando uma crise dessa magnitude atinge um país, onde é que a responsabilidade realmente começa? A CPI entregou seu relatório, o trabalho dela terminou, mas a busca por respostas, e talvez por justiça, essa, quem sabe, está só começando.